Você já notou como a noite parece revelar um outro tipo de silêncio? Não o silêncio do mundo lá fora, mas aquele que sussurra dentro quando tudo parece calar, menos os seus pensamentos. É nesse instante, entre o apagar da luz e o mergulho no sono, que muita coisa acontece, embora ninguém veja. Seu corpo repousa, mas sua mente talvez esteja em alerta, gritando memórias, ansiedades, frustrações que insistem em aparecer justamente quando você mais gostaria de descansar. Talvez você também já tenha sentido isso, um cansaço que não é apenas físico, mas da alma. Um vazio que não dói como uma ferida, mas como uma ausência de luz. Uma insônia que não é só falta de sono, mas excesso de ruídos internos. E, no fundo, um desejo silencioso de encontrar um pouco de paz. Nesse portal entre o mundo acordado e o mundo dos sonhos, há uma oportunidade. Sim, uma oportunidade real de transformação. Porque, segundo o Dr. Bruce Lipton, nossas células não dormem como pensamos. Elas continuam escutando. Elas escutam a qualidade do ambiente interno que você cria com seus pensamentos, emoções, crenças. Mesmo com os olhos fechados, seu corpo está prestando atenção àquilo que você sente. E se você pudesse usar esse momento, o momento antes de dormir, não apenas para repousar, mas para curar? Para reescrever padrões antigos? Para falar com seu subconsciente de forma direta, amorosa, verdadeira? Joe Dispenza nos lembra que o campo eletromagnético do coração não desliga com o sono. Ele continua emitindo sinais, e esses sinais, se forem coerentes, se forem nutridos de emoção elevada, podem atravessar a noite como sementes que germinam em silêncio. Então, hoje não te convido apenas a ouvir, te convido a sentir, a deixar que o silêncio antes do sono seja um altar, um refúgio, um espaço onde algo novo começa a se formar. Não para manifestar algo distante, não para conquistar algo externo, mas para reconectar-se com o que já habita aí dentro. E talvez só esteja esperando que você pare, respire e escolha uma nova vibração. Existe um tipo de barulho que não se escuta com os ouvidos, mas que pesa no peito. Um ruído mental que sussurra julgamentos, repete memórias, alimenta dúvidas. E esse barulho, mesmo que você tente ignorar, invade o sono como uma névoa invisível. Ele impede o corpo de relaxar, mesmo quando tudo parece quieto por fora. Porque o verdadeiro silêncio não é a ausência de som, é a paz que se instala quando os pensamentos se aquietam. Bruce Lipton nos alerta que até mesmo durante o sono, nossos pensamentos continuam criando ambientes bioquímicos, pensamentos repetitivos, especialmente aqueles carregados de medo, frustração ou escassez, continuam ativando genes ligados ao estresse. Seu corpo, mesmo adormecido, responde ao que você sente. Não existe pausa entre o que você pensa e o que seu corpo escuta. Por isso, antes de dormir, um gesto simples pode ser um ato profundo de autocuidado vibracional. Respire, mas respire com intenção. Agora mesmo, se desejar, experimente. Inspire profundamente, segure por um instante e expire devagar. Faça isso 3 vezes. Não para controlar o corpo, mas para libertar a mente. Cada respiração é como uma âncora que te resgata do turbilhão mental e te devolve à presença. Essa prática é o que podemos chamar de ancoragem do suspiro consciente. Uma escolha, um convite ao silêncio ativo. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que começa a limpar as frequências acumuladas ao longo do dia. Um silêncio que prepara o solo interno para algo novo. Porque no instante em que você suspira com presença, algo em você se reorganiza. É como se o corpo dissesse: agora sim, posso começar a soltar. E é nesse soltar que começa a cura. Há um engano sutil, mas muito comum, no caminho espiritual. Tentar vibrar alto sem primeiro acolher as partes que ainda gritam baixo.
É como pintar uma parede sem antes limpar a poeira. Por fora, parece bonito. Por dentro, continua instável. Você talvez já tenha sentido isso. Repete afirmações, faz meditações, tenta pensar positivo. Mas, no fundo, a sensação é de que algo ainda está preso, estagnado, resistindo. Bruce Lipton explica que 95% dos nossos comportamentos são guiados pelo subconsciente. E isso significa que, por mais que a mente consciente diga "estou bem", o corpo ainda pode estar preso a memórias, traumas e crenças que dizem exatamente o contrário. E não é culpa sua. É apenas o reflexo de programações antigas, muitas delas herdadas, aprendidas na infância, registradas no corpo como verdades silenciosas. Então, não basta apenas mentalizar luz. É preciso preparar o terreno onde essa luz vai entrar. E uma das formas mais suaves e poderosas de fazer isso é criar um pequeno ritual antes de dormir. Um gesto íntimo, sutil, mas profundamente transformador. Imagine agora que você tem em mãos um cartão invisível. E nesse cartão está escrita uma frase que cura, que ressignifica, que acalma o corpo. Pode ser algo como: "Eu sou seguro mesmo no silêncio", ou "Agora posso descansar em mim". Feche os olhos. Repita essa frase mentalmente. Mas faça isso com atenção sensorial. Sinta as palavras tocando o corpo. Perceba como o peito reage, como a respiração muda, como a mente começa a silenciar. Esse é o cartão mental. Um lembrete, uma semente. Algo que você planta no escuro, mas que começa a germinar durante a noite. Porque quando a intenção encontra um solo fértil, um corpo presente, uma mente disponível, um coração aberto, ela floresce. Não porque forçamos, mas porque nutrimos com verdade. Repare que muitos vivem tentando colher frutos sem antes preparar o solo, e é por isso que tantos se frustram no caminho da espiritualidade. A intenção pura precisa encontrar espaço. E esse espaço só nasce quando temos coragem de olhar com compaixão para as partes que ainda doem. Há algo que ninguém costuma dizer sobre manifestação. Antes de preencher, é preciso esvaziar. Antes de atrair, é preciso abrir espaço. E esse espaço, muitas vezes, se apresenta como um vazio desconfortável, um silêncio interno, uma ausência que não sabemos nomear, mas sentimos. E então vem o medo. Medo de que o vazio seja sinal de fracasso, medo de que o silêncio seja abandono, medo de que o nada seja tudo o que resta. Mas e se for justamente o contrário? Joe Dispenza e Greg Braden nos revelam que o ponto zero, esse lugar de neutralidade vibracional, é o verdadeiro campo criativo. É no nada que tudo começa. É no vazio que a semente encontra a escuridão fértil para romper a casca. O universo não nasce do excesso, nasce do silêncio. E sua nova realidade também. Então, hoje, proponho algo inusitado. Ao deitar, não fuja do que está vazio. Permita-se sentir. Permita-se estar. Talvez seu peito esteja silencioso. Talvez seus pensamentos estejam girando, mas não gritando. Talvez haja um espaço, ainda que pequeno, onde você possa apenas existir. Esse é o exercício do abraço da ausência. Não é uma prática de fazer, é uma prática de ser, deitar em silêncio, permitir o que vier e deixar que o campo quântico se organize por conta própria, como o céu, que mesmo encoberto de nuvens, continua céu, como a noite sem lua, que revela as estrelas, que só brilham quando a escuridão se instala. Ao abraçar o vazio, você não está desistindo, está confiando, está dizendo ao universo: eu aceito o que é e estou pronto para o que pode ser. E esse gesto silencioso, vibracional, interno, é um dos mais poderosos que você pode oferecer, porque a verdadeira manifestação não começa com o desejo. Começa com o espaço que você cria para receber o que ainda não sabe como virá. A esperança muitas vezes parece luz, mas há momentos em que ela se disfarça de fuga.
Quando esperamos demais do amanhã, corremos o risco de abandonar o agora. E o agora é o único lugar onde a transformação realmente acontece. Talvez você esteja esperando há muito tempo, esperando que a dor passe, que algo mude, que uma resposta venha. E esperar, sim, pode ser bonito, mas também pode ser um modo sutil de se ausentar de si mesmo. Bruce Lipton nos lembra que a epigenética responde ao ambiente imediato, não ao imaginado, não ao prometido, mas ao vivido agora. Isso significa que o seu corpo começa a se transformar no instante em que você escolhe alterar sua frequência interna, mesmo que de forma imperceptível aos olhos. Um único gesto, um suspiro com intenção, um pensamento acolhido com gentileza, uma lembrança vista com novos olhos. Tudo isso cria impacto biológico, vibração real, sinais que se propagam pelas células, como pequenas orações silenciosas. E talvez essa seja a prática mais despretensiosa, e por isso mais poderosa. Ao deitar, leve a mão ao peito, feche os olhos, e apenas reconheça algo de bom que existe agora. Não precisa ser grandioso. Talvez seja só o fato de você estar vivo, de ter chegado até aqui, de estar tentando, de ter encontrado este vídeo. Esse é o toque leve de gratidão, um gesto íntimo, quase invisível, mas que diz ao seu corpo: estamos seguros, estamos presentes, podemos descansar. Não espere pela gratidão perfeita. Comece com o que há, com o que cabe agora. Porque quando você toca o coração com consciência, o campo inteiro responde. A vibração muda, o ambiente interno se ilumina, e aquilo que parecia distante começa a se mover em sua direção. É como uma gota de orvalho na superfície escura da madrugada. Pequena, mas suficiente para transformar o reflexo do mundo inteiro. Existe uma voz que quase ninguém escuta, mas que todos carregam dentro. Uma voz baixa, repetitiva, insistente. Uma dúvida que chega disfarçada de cautela, mas que no fundo sabota cada passo, cada decisão, cada tentativa de mudar. É aquela pergunta silenciosa que surge quando você começa a acreditar. Será mesmo que eu consigo? Será que isso é para mim? Esse sussurro, por mais pequeno que pareça, pode ser o maior ladrão de frequência. Ele entra devagar, se instala nas frestas do pensamento e começa a minar sua vibração sem que você perceba. Bruce Lipton nos mostra que pensamentos como esse não são apenas ideias vagas. Eles geram respostas químicas reais, ativam a produção de cortisol, reforçam padrões de defesa, criam um campo interno de contração, onde a manifestação se torna quase impossível. Mas há um caminho, um jeito suave, respeitoso de transformar essa dúvida em algo que liberta, não aprisiona. A técnica é simples, mas precisa de presença, o guardião da crença. Antes de dormir, identifique um pensamento limitante, apenas um, talvez aquele que sempre volta, mesmo quando você tenta ignorar. E em vez de empurrá-lo para longe, acolha-o, transforme-o em pergunta. Algo como: será que essa crença me protegeu até aqui? Será que agora posso escolher diferente? Ao fazer isso, você não está negando sua dor. Está convidando a dúvida para sentar à mesa, olhá-la nos olhos e decidir que ela não precisa mais comandar. Acolher a dúvida com compaixão é um ato de força espiritual, porque só quem tem coragem de olhar a sombra com ternura pode transformá-la em luz. Pense nisso como um ladrão que entra pela fresta de uma casa escura. Se você acende a luz e o convida para conversar, talvez descubra que ele só estava com medo. E o medo, quando escutado com amor, sempre se transforma. Existe um momento do dia em que o véu entre o consciente e o inconsciente se torna mais tênue, mais permeável. É quando o corpo começa a se entregar ao sono, mas a mente ainda flutua entre os mundos. Esse estado, conhecido como hipnagógico, é um portal, e poucos percebem o poder que ele carrega. Bruce Lipton
nos revela que esse ciclo entre vigília e sono é uma das janelas mais potentes para reprogramar o subconsciente. Porque nesse intervalo, a mente crítica relaxa, o julgamento se dissolve e a semente da mudança pode ser plantada com muito mais profundidade. É como escrever numa superfície ainda úmida. As palavras não escorrem, elas penetram. O que você pensa, sente ou visualiza nesse instante tem o potencial de moldar sua biologia, suas emoções, seus padrões energéticos. Por isso, mais do que nunca, o que você leva para o travesseiro importa, e muito. Hoje, convido você a experimentar a prática da órbita da noite transformadora. Não precisa ser longa, nem complexa. Basta, ao deitar, fechar os olhos e visualizar uma cena. Uma única cena. Pode ser algo simples, mas que te faça sentir fortalecido, amado, em paz. Talvez uma lembrança verdadeira. Talvez uma imagem que você deseja viver. Não importa se já aconteceu ou ainda não. O que importa é que essa cena te desperte uma emoção elevada. Gratidão, confiança, leveza, pertencimento. Visualize como se já estivesse vivendo aquilo. Sinta com o corpo. Deixe que a imagem se dissolva suavemente no sono, sem esforço, sem tentar controlar. Como quem entrega uma prece ao vento noturno, como quem solta uma pétala num rio silencioso. Essa prática não exige fé cega. Exige presença sensível, porque no silêncio da noite, com o corpo entregue, o subconsciente ouve e responde, e reconfigura. É nesse espaço que você pode começar a pintar uma nova realidade, uma que nasce da alma, não da escassez. Há um momento raro em que tudo dentro de nós se aquieta, não por cansaço, mas por rendição. Um momento em que você não está mais tentando vibrar alto, nem fugir da densidade. Simplesmente está, presente, inteiro, real, sem pressa, sem resistência. E nesse espaço, algo se expande. Não porque você forçou, mas porque você parou de lutar. Greg Braden nos ensina que o campo unificado responde à coerência emocional, não à ansiedade espiritual. O universo não escuta suas palavras. Ele sente a sua vibração. E a vibração que realmente transforma não é a da urgência, do desespero, da tentativa desesperada de acertar. É a da entrega, da serenidade, da presença. E talvez você sinta que ainda não chegou lá. Tudo bem. A expansão não exige perfeição, só requer sinceridade. O que você sente agora? Respire e observe. Não julgue, apenas perceba. Há uma prática simples, mas profundamente restauradora, que pode te reconectar com essa frequência mais ampla. O pulsar do campo unificado. No fim do dia, deitado ou sentado, leve a mão ao coração. Sinta a pulsação. Não faça nada com ela, só escute. Esse ritmo, esse bater silencioso, é o som da sua existência. A prova de que algo maior pulsa em você. De que há uma inteligência que mantém sua vida, mesmo quando você esquece, mesmo quando você duvida. Esse pulsar é como uma batida sutil no tecido do universo, lembrando que você pertence, que você está conectado, que há algo invisível sustentando tudo, inclusive suas incertezas. Quando você entra nesse estado, não precisa mais pedir, só agradecer. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você sente que está sendo guiado, mesmo sem saber o destino. É esse sentir que muda tudo, porque, como disse um sábio, quando a alma está em paz, o caminho se revela sozinho. Você chegou até aqui, talvez em busca de respostas, talvez em silêncio, esperando por algo que não sabia nomear, talvez só querendo descansar. E tudo isso é legítimo, porque, no fundo, existe uma parte em você que sempre soube que o silêncio antes de dormir não é só o fim do dia, é um chamado, um convite, um espaço sagrado onde algo pode começar a mudar. Você veio até aqui porque o silêncio te assusta, mas também te chama, porque por trás do cansaço há uma alma viva. E essa alma deseja mais do que dormir, ela deseja se reencontrar.
Bruce Lipton nos lembra que cada célula do nosso corpo responde à qualidade do ambiente interno. E esse ambiente é criado não pelo que o mundo faz com você, mas pelo que você faz com o que sente. Mesmo agora, mesmo deitado, mesmo em silêncio, seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. Joe Dispenza, por sua vez, nos ensina que somos campos elétricos ambulantes, que nossa coerência emocional gera ondas que se espalham, ondas que não apenas tocam o corpo, mas moldam a realidade ao redor. Isso significa que, mesmo em silêncio, mesmo no escuro, você continua criando, continua manifestando, continua vibrando. Então, esta noite, feche os olhos. Não para se desligar, mas para entrar numa câmara alquímica, um espaço onde você reescreve seu código vibracional, onde o corpo repousa, mas a alma desperta, onde o medo se dissolve e a presença toma forma. E antes que a noite te leve, proponho um ritual. Simples, um selo. Escolha uma palavra, só uma que represente o que você deseja ancorar. Pode ser inteiro, reconectado, amado, presente. E ao apagar a luz, diga essa palavra mentalmente. Em seguida, respire 3 vezes, mas respire com intenção, como se cada respiração fosse uma bênção que você oferece a si mesmo. Porque é isso que acontece. Você vai dormir com um corpo, mas ao longo da noite, seu campo secreto escreve uma nova nota, e você acorda tocando uma melodia inteiramente sua. Agora que a noite te embale, que o silêncio te cure e que o invisível te abrace. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, algo que talvez nem você sabia que ainda precisava ser ouvido, compartilhe nos comentários a palavra que vai te acompanhar esta noite. Aquela que você escolheu como seu selo, seu mantra silencioso, seu reencontro. E se sentir que alguém que você ama também precisa dormir em paz, envie este vídeo como um presente, um abraço invisível. Porque às vezes, um simples sussurro pode mudar uma noite inteira. E quem sabe, uma vida.